Uninga, que o futuro é aqui. Pessoal, então, como nós percebemos na aula passada, nós estamos destacando a importância do marketing de conteúdo no ambiente digital. Para isso, então, nós percebemos que é importante que você conheça quem são suas personas, quais são as formas de se relacionar a ela e quais são os possíveis conteúdos que você pode direcionar a elas. Por isso, então, nós temos diferentes formas de comunicação que são extremamente relevantes quando a gente fala do ambiente digital. Nós percebemos historicamente, por meio das tecnologias que foram cada vez mais desenvolvidas e disseminadas globalmente nos mais diferentes setores, que nós passamos de uma época de texto, tão somente possibilitava as plataformas digitais o texto, para um ambiente em que a imagem foi inserida juntamente com o texto, em que a imagem era muito útil, era muito utilizada. Hoje nós percebemos a geração do vídeo, nós estamos na era do vídeo, em que o vídeo é o momento da vez e possivelmente nós estaremos brevemente na época do 3D, onde a realidade virtual vai ser uma realidade na nossa vida. Como eu já disse, então, cada unidade desse desenvolvimento de formas de conteúdo não exclui a outra, e sim complementa as formas de conteúdo dentro dos nossos mais diferentes canais de distribuição. De fato, então, vamos falar sobre algumas formas. A primeira forma é a imagem. Além do texto, obviamente, que é uma forma de comunicação de escrita em que você pode trazer aspectos mais complexos dentro da sua fala, a imagem possibilita a empatia ou até mesmo a persuasão. Nós percebemos isso com um grande número de GIFs, de memes úteis aí, que nós comunicamos um conteúdo por meio dos mais diferentes plataformas. De fato, a imagem jamais será deixada de lado. É uma forma de comunicação extremamente integrativa e que dentro das mais diferentes plataformas, associada ao texto, ela nos possibilita integrar a forma textual, ou seja, ela complementa a informação do texto, né? Então, ela não atua tão somente de uma forma de reafirmá-la, mas sim há um complemento na sua comunicação. A legenda também, dependendo de onde você estiver postando essa imagem, pode ser um e-commerce ou pode ser em um site ou um blog, é importante que você mantenha a legenda explicando ou trazendo mais informações a respeito daquela imagem. Além disso, o tamanho da figura jamais deve ser ignorado, porque de fato nós temos plataformas diferentes, canais de distribuição diferentes. O Instagram pede um formato, o Facebook pede outro formato. Para isso, então, nós temos que estar atentos a essas relevâncias, para que o pixel da foto não seja perdido, né? Ou a qualidade da foto não seja perdida. A imagem também pode ser de fotos de pessoas relacionadas ao assunto. De fato, ela é um complemento. Os objetos, paisagens, tudo aquilo que pode gerar um design diferenciado para sua empresa ou para sua marca. Uma empresa que sabe conversar muito bem com esse aspecto de imagem, nós percebemos com a empresa Nubank. A Nubank, então, ela tem um design específico em cima da sua cor, que é a cor roxa, e a partir dali ela conhece o seu público, que é um público altamente jovem, tecnológico, e conversa com esse público nos mais diferentes canais com conteúdos relevantes. Né? Tem alguns exemplos na nossa apostila, dê uma olhada dos conteúdos da Nubank. E a partir dali, qual é o conteúdo dentro, por exemplo, da plataforma do canal Instagram? Sempre esse espírito alegre, jovem, com as cores da marca, e tudo aquilo forma um layout harmonioso, né? Conforme aquilo que a marca quer comunicar. Então, a imagem é um grande aspecto importante disseminação de conteúdo que possibilita justamente a empatia com o seu consumidor perante a marca, né? Outro aspecto importante e queridinho do momento, como eu já disse, é o vídeo, né? O YouTube hoje, e há pesquisas que dizem que nos próximos anos o YouTube será o maior buscador do mundo. Nós já estamos tão buscando agilidade que, em vez de buscar, então, bolo de cenoura no Google e pegar lá escrita a receita, nós já vamos direto no YouTube buscando
buscando então um vídeo de como faz o bolo de cenoura e como que eu posso com os ingredientes, e um vídeo ágil já me traz à mão como que ele é feito. De fato, o YouTube então hoje é o segundo maior buscador do mundo, né? Por conta da sua dinamicidade, por conta que nós estamos na geração do vídeo. Além disso, ele possibilita a integração tanto do som, do conteúdo, como também da imagem, né? Então, aproxima mais o seu telespectador, o seu consumidor. Por isso, então, ele possibilita você disseminar conteúdo, tanto aspectos institucionais, possibilita, então, estratégias de conteúdo de publicitários, divulgar um determinado produto, explicar como ele pode ser feito, explicar como ele deve ser utilizado, né? Uma aproximação maior com o seu consumidor, sobre os serviços e outras funcionalidades que hoje a geração do vídeo nos possibilita. Sem esquecer do áudio, gente, que é um formato extremamente importante, que advindo lá das épocas antigas, lá do nosso querido rádio, né? Nós percebemos hoje dentro do âmbito digital, então, a ascensão do podcast. O podcast hoje, ele é predominantemente, as suas personas são predominantemente masculinas, mas de fato ele está cada vez mais disseminado no mercado. Por quê? A sua possibilidade de agregar conhecimento por meio de um podcast é fato. Então eu posso estar cozinhando, posso estar dirigindo, posso estar ouvindo sobre determinado conteúdo, e as plataformas digitais, Spotify, ou baixar o conteúdo e poder ouvir, nos possibilita que esse podcast, agilidade nesse podcast, aonde e quando eu estiver. Então, muitas vezes você coloca o fonezinho, está no ônibus e pode ouvir sobre um assunto relevante sobre o seu estudo ou sobre algo que da atualidade, né? Nós percebemos, então, esse formato, ele é muito útil, de fácil acesso ao usuário. Já disse também que é importante que você faça, então, o formato compatível com os diferentes, tanto aplicativos como formas de mobile, que provavelmente o nosso consumidor ou o seu consumidor o ouvirá, né, esse conteúdo produzido. Não se esqueça também de disponibilizar as transcrições do áudio, se você tiver, por exemplo, um site, um blog. Por quê? Porque isso possibilita que os algoritmos do Google elevem seu tráfego de forma orgânica, né? Elevando a busca em cima do assunto que você está discutindo. O storytelling, então, pessoal, pode ser um termo hoje moderno, mas de fato todos nós já contamos histórias em nossa vida, não é mesmo? O storytelling, então, é justamente o seu conceito atrelado a isso. A história, contação de histórias, é a produção de conteúdo em cima de contar histórias. Aumenta a possibilidade de engajamento. Então, você conta sobre algo sobre o seu produto ou relacionado ao seu produto de forma a emocionar, de forma a persuadir. Ele promove o produto de forma extremamente sutil, rompe o limite de formatos tanto só de textos, de imagem, e ele é altamente emotivo e persuasivo. Por isso que o storytelling é tão famoso. De fato, nós já o utilizamos há muitos anos, né? A contação de histórias já ocorre há muitos anos, mas grandes marcas já estão utilizando uma forma de emocionar, persuadir o seu consumidor de forma a não demonstrar ou falar sobre o produto. Dentro da nossa apostila, percebo o exemplo contado do storytelling da marca, por exemplo, do Açúcar União, que é emocionante, persuasivo. Essa contação de histórias, pessoal, tem que ser evidentemente criativa e emotiva, e não pode expor o produto de uma forma evidente, mas sim é extremamente sutil. De verdade, traz as pessoas como centro da narrativa, as emoções como centro da narrativa. Então, muitas vezes são personificados heróis, são personificados clientes, e são contadas essas histórias de como o produto se envolve com esses clientes, gerando especialmente a experiência com a marca. Bom, por fim, então, gente, dentro desses formatos em que vocês podem explorar de conteúdo, nós temos o conteúdo momentâneo, né? É importante que esse conteúdo, ele traga algo que esteja ocorrendo no momento em que é falado. Então, o que acontece? Você precisa de 3 estratégias essenciais
para você desenvolver esse conteúdo? Primeiro precisa haver um monitoramento do que está sendo discutido no momento, qual é a relevância disso para sua empresa. Depois é preciso formar um cronograma de forma ágil, obviamente, porque a discussão tem que ser naquele momento em que ela está ocorrendo nos noticiários ou em diferentes ambientes. E lançar o conteúdo de forma efetiva, obviamente, né? Por fim, lançar o conteúdo. Então, o conteúdo momentâneo principalmente ocorre do quê? Da repercussão nacional e internacional de um fato, em que você monitora e percebe qual é a importância desse ambiente para você, de como que a sua empresa pode comunicar isso. Olhe na nossa apostila alguns exemplos de marcas que utilizaram essa estratégia de conteúdo. Bom, pessoal, então aqui nós chegamos ao fim da nossa segunda aula, na unidade 3, e nós percebemos que o conteúdo é importante e as formas dele também são importantes. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre os canais de distribuição e como que esses canais podem ocorrer de forma estratégica, elevando o seu conteúdo até o cliente. Beleza? Grande abraço, até a próxima aula, pessoal!